Jesus, nosso Senhor, Virgem Maria, Santa Vó Rosa, são o poder de Deus entre nós. Assim diz o Santo Irmão Alto. Prezados irmãos, meditemos no caráter e qualidades pessoais de Jesus, Santa Vó Rosa e Virgem Maria Santíssima. Meditemos também no valor que eles possuem para cada apostólico. O apóstolo São Paulo, em carta aos Hebreus, esclarece sobre a personalidade de Cristo e o que representa para o homem que resolve segui-lo e viver sua doutrina. Assim diz o apóstolo: tendo, portanto, um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firmes na nossa profissão de fé, porque o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, é capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, uma vez que a nossa semelhança foi em tudo tentado, mas sem pecar. Aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e encontrarmos essa graça, e assim sermos auxiliados em tempo oportuno. Devemos nos manter unidos a Jesus e à Igreja. Temos nele o sumo sacerdote, que não ofereceu seu sangue num tabernáculo físico, feito por mãos de homens, mas sim ofereceu seu sangue na presença de Deus. Por isso, seu sacrifício é eterno. Ele morreu por nossos pecados, para nos remir, nos santificar para Deus e para que vivêssemos eternamente com Ele. É nosso mediador diante de Deus. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, deram a Santa Vó Rosa esta função de ser também mediadora entre os homens e Deus. O Filho amado, diante do Santíssimo Espírito, e pelo seu galardão de Espírito Consolador, e por ser fiel a Jesus, ela também é mediadora. Foi preciso enviar o outro Consolador para fazer valer sobre a Igreja e todos que crêem em nossa mensagem a graça salvadora de Cristo, para representar sua santa pessoa e doutrina. Por isso, o Divino Mestre disse: se alguém me ama e guardar as minhas palavras, o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. O Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quando ele vir, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu e vos anunciará. A Santa Vó Rosa sempre foi verdadeira, justa
e de sua boca nunca saiu palavra contra o próximo. Tinha um coração bondoso, amiga, conselheira e sempre esteve pronta para ajudar os sofredores. Não aceitava mentira, falsidade e hipocrisia. Aplicou na igreja a justiça divina, não permitindo doutrinas falsas, fanatismo e mundanismo. Foi e é muito combatida por não permitir erros e mundanismo na igreja. Foi muito amada pelo povo e todos que a conheceram. Foi respeitada em sua vizinhança pela bondade e conselhos que transmitia aos que buscavam uma palavra confortadora. Justa e, às vezes, agia com severidade, quando necessário, para manter a ordem e respeito. Muito alegre, pois gostava de estar no meio de seu povo. Hoje, como Espírito Consolador, com Jesus e Maria Santíssima, manifesta nesta igreja e no mundo todo o poder e justiça de Deus. A Santíssima Virgem Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Deus anulou nela a propagação do pecado original. Está escrito que todos os homens pecaram, porém Maria Santíssima foi agraciada no começo da vida com dons para ser no futuro o tabernáculo da verdadeira aliança. Jesus nasceu de fato de uma virgem pura e santa. Nela não havia pecado, como nos demais. Cheia de graça, santificante, como revelou o anjo Gabriel quando a saudou, dizendo: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, porque achaste graça diante de Deus. Todos que se batizam nesta igreja perdem a influência do pecado original, mas no caso da Virgem Maria, ela nasceu sem essa influência. O corpo santo de Jesus não teve influência do pecado porque sua mãe era imaculada. Podemos então entender o porquê que Jesus nos alimenta com o seu corpo santo na Santa Comunhão. É um grande mistério e uma dádiva do amor de Deus para conosco. Por isso, a Virgem Maria é também, com Jesus e Santa Vó Rosa, coluna desta Santa Igreja. E eu, irmão Aldo, adoro esta santa e tenho por ela profundo amor e respeito. É santíssima, poderosa e nossa divina protetora. Eu, irmão Aldo, não pertencia à Igreja Apostólica. A Santa Vó Rosa era minha tia e me chamou para vir trabalhar para ela na igreja. Fui fiel à missão que recebi dela e da direção da igreja. Foi uma época muito difícil para a Santa Vó Rosa e para a obra de Deus na terra. A luta foi se acumulando cada vez mais, pela ingratidão de pessoas que ela tanto ajudou. A ambição, a falta de fé e dureza do coração de pessoas que ela amava, mas que não foram fiéis para ajudá-la em sua difícil missão, causaram muito desgosto. Porém, Jesus, vendo que era grande o sofrimento e luta da Santa Vó Rosa, resolveu com Deus levá-la e dar a ela a glória de Espírito Consolador. Realizando o seu ministério em Espírito, ela aceitou e até escolheu como se daria o seu sacrifício pela igreja. Antes, Jesus havia mostrado a direção que se um dia precisasse da Santa Vó Rosa nos céus, havia uma pessoa de sua família, um sobrinho, que possuía dons semelhantes e poderia ser o seu substituto na direção da igreja. 2 dias antes de subir aos céus, ela me chamou em particular e contou-me os problemas que a igreja atravessava e o perigo de se dividir, pois haviam pessoas com essas intenções. Disse que precisaria muito de mim e pediu que eu prometesse que ficaria na igreja e a ajudaria.
mas não disse qual seria a minha missão. Quando seu corpo estava sendo velado na matriz antiga, ela me apareceu em espírito e me orientou a dizer à missionária Odete que transmitisse ao povo um recado que acabaria com um problema sério e delicado que havia. Dali em diante, passei a fazer parte da direção da igreja, transmitindo os recados da Santa Vó Rosa para o bispo e a missionária. Nossa igreja venceu todas as dificuldades, cresceu muito, não foi derrotada, nunca será, desde que nosso povo obedeça a doutrina, a disciplina, e seja sempre unidos e muito fiel. Confiem, prezados irmãos, na missão profética desta igreja. Lutem para preservar o que custou tanto sacrifício para a Santa Vó Rosa, a direção da igreja, para mim, irmão Aldo, e para o povo que muito lutou. Hoje se esforça cada dia para levar essa igreja avante até cumprir a sua sagrada missão. Amém. Os irmãos sabem que há pessoas que costumam distorcer a palavra de Deus. Não é mesmo, irmãos? Às vezes, por desconhecer a profundidade que existe na palavra do nosso Deus, contido na doutrina, ou às vezes por má intenção. Algumas vezes essas pessoas, elas pinçam, elas tiram da palavra de Deus aquilo que lhe é conveniente. Existem pessoas assim, irmãos, no mundo, e infelizmente também dentro da igreja. Não era para existir, mas existe. E meditando com mais profundidade nessa palavra de São Paulo, que diz que Jesus é o sumo sacerdote e que Ele é capaz de compadecer de nossas fraquezas, uma vez que a nossa semelhança, Ele em tudo foi tentado. Para algumas pessoas, somente essa palavra, esse trecho basta e é conveniente, porque elas vão usar essa palavra para dizer: Jesus conhece as minhas fraquezas. Jesus só quer o coração. Ah, eu sou um pecador. Não é assim, irmãos? Mas essa palavra está dizendo que Ele é o sumo sacerdote. O sacerdote, ele sempre teve a função de interceder a Deus pelo povo e justificar o pecado do povo diante de Deus. E quando diz São Paulo que Jesus ele é o sumo sacerdote perpétuo, ele está dizendo que Jesus já fez isso. Que Ele já se compadeceu pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e já intercedeu por nós diante de Deus. É por isso que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perpétuo, eterno. Ele já fez isso, irmãos. Mas há pessoas que continuam se justificando, dizendo: Jesus, Ele compadece de mim, Ele conhece as minhas fraquezas, porque assim como eu, Ele em tudo foi tentado, mas, está dizendo, Jesus em tudo foi tentado, mas Ele nunca pecou. E há uma grande diferença entre compadecer e compactuar. Porque Ele, de fato, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. E é justamente por isso que Ele nos deu doutrina. É justamente por isso que Ele nos deu disciplina. É justamente por isso que Ele nos ensinou a orar. Porque em meio às nossas limitações, às nossas fraquezas, se nós exercitarmos a fé, nós seremos vencedores. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. São Paulo, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas também ele vai dizer assim, em carta aos Romanos, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós permaneceremos no pecado para que forçar uma situação para que a graça seja mais abundante? Existe uma palavra em Salmo que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Mas nós utilizaremos dessa palavra para continuar pecando? São Paulo vai dizer, não, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? E tudo isso, irmãos, para nós é poder de Deus. E é exatamente o que o santo irmão Aldo está dizendo, que Jesus, ele promovendo essa aliança, ele renovando essa aliança entre os homens e Deus, sendo mediador, assim como ele fez da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do santo irmão Aldo também, mediador entre nós e Deus, esse elo perfeito que nos liga, que nos conecta com os céus. Permaneceremos no pecado, uma vez que para o pecado morremos? Essa pergunta ela é pertinente para que façamos uma reflexão, porque escolhendo o pecado em detrimento de servir a Deus, nós desvalorizamos esse poder que está sobre nós. Esse poder que paira sobre nós, que nos garante a proteção, que nos garante o amparo, que nos garante livramentos. E quando desmerecemos isso, nós nos afastamos de Deus. E há um paradoxo nisso, porque a pessoa se afasta de Deus, escolhendo servir o pecado, e essa mesma pessoa vai dizer que Deus esqueceu dela. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo não me ama porque não ouve mais a minha prece, não ouve mais a minha oração? E às vezes a pessoa vem na igreja, ela sai da sua casa faminta, desejosa de alimentar, mas quando chega nesse templo, ela se envolve com coisas que são tão contrárias a Deus, irmãos. Inclusive o irmão Aldo está falando a respeito da reverência, porque muitas pessoas elas se deixam se distrair e ela não se permite usufruir desse poder. O nosso Jesus, quando esteve nessa terra, ele abriu seus braços e disse: aquele que tem sede, vem a mim, e rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Ele disse também para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede água para beber, tu é que me pediria e eu te daria a água viva. A água que projeta para a vida eterna. É esse poder que está sobre nós, irmãos. É esse poder que está nesta igreja, em nossas reuniões. E esse poder emana de Deus para nós, através da Santa Vó Rosa, através de Jesus, da Virgem Maria. E nós precisamos reconhecer a grandeza desse poder. São Paulo, certa vez, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Então, quando nós desvalorizamos o poder que está sobre esta igreja, nós estamos desvalorizando o Evangelho, nós estamos desvalorizando Jesus, nós estamos desvalorizando a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo e pisando no sacrifício deles.
pisando no sacrifício deles. O santo irmão Aldo traz esse relato da árdua luta da Santa Avó Rosa, dos enfrentamentos que ela teve. Ele traz o relato da manifestação do próprio Cristo entre nós, falando com a direção da igreja, através da Santa Avó Rosa. A Santa Avó Rosa sendo o tabernáculo do Espírito de Cristo e transmitindo à igreja tudo o que temos hoje, e às vezes as pessoas engavetam e não vivem. Viver a doutrina, viver a disciplina, porque é um instrumento de libertação. E há apostólicos que continuam sendo torturados pelo inimigo, torturados pela sua vã maneira de viver. Porque não aproveita desse poder. Ao longo desses últimos dias, nós estamos tendo a oportunidade de trazer à memória novamente ao coração da igreja ensinamentos íntegros do Santo Irmão Aldo. Revelações gloriosas da presença dos santos, da atuação dos santos profetas. Justamente para que esteja em nosso coração reaceso a chama do primeiro amor. Existe uma palavra nas Escrituras que diz, a respeito do povo do passado, o nosso Deus, ele diz, o meu povo sofre por causa do desconhecimento. Ele vai dizer, esse povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, e em vão eles me adoram. Porque se tornam indignos desse poder. Se tornaram indignos. E nós não podemos nos tornar indignos. Nós precisamos aproveitar esse poder. Irmãos, diga, pense, reflita, qual povo nessa terra, qual nação nessa terra tem aquilo que o povo apostólico tem? Qual nação, qual povo pode dizer com convicção que tem o poder de Deus sobre eles? Não é por acaso que São Pedro disse, vocês são a geração eleita. Vocês são a nação escolhida, a nação santa, o povo escolhido, aqueles que foram tirados das trevas para que se manifestasse a gloriosa luz. Mas o Santo Irmão Aldo está colocando uma condição que às vezes poucos de nós paramos para entender. A condição que o Santo Irmão Aldo colocou nessas últimas palavras dessa mensagem. Esta igreja cresceu muito, não foi derrotada, nunca será. A palavra profética, nunca será. Mas a condição, desde que o povo obedeça à doutrina e disciplina e seja unido e fiel. Esse é o tema constante de todas as mensagens do Santo Irmão Aldo. União e fidelidade. E é o que ainda está faltando em muitos corações. União e fidelidade. Para que possam usufruir desse poder. E para que Jesus possa dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que ela lhes ajude a compreender o quão sois importante para Deus. Jesus ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. A palavra de Cristo é, venha como está, mas não permaneça como está. O Evangelho, esse poder, a Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima, exige de nós mudança, exige de nós conversão, exige de nós santificação. Que possamos buscar isso nessa noite,
através das nossas orações. Estando essas palavras em vossos corações, eu vos agradeço pela maneira com a qual as recebeu e convido os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Nós estaremos cantando o hino de número 174, Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós estendas tuas mãos para nos abençoar e a santa unção do céu nos dar. Com as suas mãos estendidas aos céus, os seus pensamentos ligados ao trono da graça, façam as suas orações, façamos esse momento de oração individual. Oremos. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 175, Toda Nossa Gratidão. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração.
ó Santa Formosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Agradeço a valorosa presença dos irmãos, a sua atenção, sua reverência, a tão necessária e pertinente colaboração dos nossos ilustríssimos irmãos do corpo ministerial, aqui representado por pastores, diáconos e diaconisas. Agradeço também aos nossos queridos irmãos do coral. Que a Santa Vó Rosa abençoe. Estendo os meus agradecimentos, que traduz o agradecimento de toda a igreja às pessoas que nos honraram e estiveram conosco participando dessa reunião via internet. Que o Santo Irmão Aldo, a nossa Mãe Virgem Maria, lhes abençoe. E agradeço também os nossos irmãos que colaboraram na transmissão dessa reunião e contribuíram para que esta reunião pudesse chegar a muitos lares. Irmãos, convido a todos que, por gentileza, novamente, posicionem em sentido de oração, cabeças curvadas, olhos fechados, mãos estendidas aos céus. Estaremos orando para encerrar nossa reunião. Senhor Deus, aqui estivemos nessa noite reunidos em Teu nome e em nome de Jesus, em nome da Santa Vó Rosa, com o objetivo, com a intenção de Te louvar. Cremos que logramos êxito nessa intenção, mas queremos crer que o Senhor tem aceito como oferta, como um tributo de louvor e adoração no Teu trono, tudo o que aqui desempenhamos. Foi com sinceridade na alma e com o desejo de que o Teu nome seja glorificado acima de tudo. Em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, da nossa Mãe Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, e através desses santos gloriosos que cremos que estiveram conosco, queremos render ações de graça a todo o reino dos céus. É maravilhoso saber que aqui o Senhor ordena bênção e vida e que as preces que aqui são realizadas, certamente o Senhor as ouve. E se o Senhor ouve, Tu és amoroso a ponto de respondê-las. Santa Vó Rosa, agradecemos pela maravilhosa oportunidade e os momentos que passamos contigo e com os anjos que vieram estar conosco e cooperar conosco na execução dos trabalhos dessa reunião. Cremos na virtude do Espírito Santo e é por causa disso que clamamos. E que venha a nós o Teu reino, Senhor Deus, e seja feita em nossa vida a Tua vontade, como é feita na vida dos anjos e dos santos que estão nos céus. E que nunca nos falte a Tua graça, a presença de Jesus, do nosso Santo Irmão Aldo, a produzir em nós o alimento divino, santo, que fortalece a nossa fé e faz com que nos tornemos coesos, unidos e unânimes em Te servir. Santa Vó Rosa, ouças o clamor da Tua igreja e atende com a Tua misericórdia. Usas de compaixão e tenha piedade daqueles que tanto necessitam da Tua graça, e por causa disso eu intercedo em favor deles, pedindo as Tuas bênçãos em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, dos nossos irmãos idosos e de todas as famílias que compõem esta igreja. Que a Senhora, com a Tua graça misericordiosa, piedosa, possa ir de encontro às vidas sofredoras que inclusive estão acamadas, debilitadas, isoladas do convívio familiar e às vezes estão nos hospitais, nas casas de saúde. Santa Vó Rosa, que a Senhora possa, com a Tua graça, ir de encontro a essas vidas e repreender o mal, afugentar o maligno e todas as sugestões e tentações que possam os afligir dor e sofrimento, para que os anjos do Senhor possam estar acampados ao redor deles, transmitindo paz, alegria, saúde e libertação. Santa Vó Rosa querida, peço as Tuas bênçãos em favor das pessoas que estão conosco e clamando o Teu nome, elas estão através desta oração, mesmo que estejam participando dessa reunião via internet. Sabemos que o Teu poder é imenso, a Tua glória é sem fim e que a Senhora tem poder e autoridade sobre todas as coisas nessa
nos céus e na terra, e a Senhora pode muito contra as hostes da maldade. Por isso eu peço à Senhora que o lar de cada um, que a família de cada um seja protegida, amparada, e eles possam contemplar a mão de Deus sobre eles. Peço as tuas bênçãos em favor, Santa Vó Rosa, das vidas que estão deprimidas, angustiadas, debilitadas, enfraquecidas na fé, aqueles que estão com a fé dúbia, Santa Vó Rosa, trilhando caminhos perigosos pelo vale da sombra da morte. Eu peço à Senhora que a Senhora possa protegê-los, usar de misericórdia e dê a eles paz, alegria, saúde e esperança. Aqueles que estão, Santa Vó Rosa, pelas praças, pelos viadutos, pelas esquinas, pelas ruas, procurando socorro, procurando uma porta de esperança e libertação, tenham eles a oportunidade de conhecer esse caminho e serem aqui apacentados, renovados, protegidos e curados pela palavra poderosa de Deus ministrada pelo profeta, santo e querido irmão Aldo. Santa Vó Rosa, eu peço as tuas bênçãos em favor destes cujos nomes aqui colocaram nessa caixa de pedidos de oração, e eles procuram a Senhora, e diante desse altar, com os corações abertos, Santa Vó Rosa, eles expõem a Ti todas as fraquezas, todos os dilemas, todos os problemas e a sua fé. Mediante essa fé, Santa Vó Rosa, pela tua graça e misericórdia, sejam eles protegidos, amparados, tenha a resposta para o anseio do coração e a solução para todos os problemas, independente do tamanho e quão grandioso seja esse problema. Maior é Deus, maior é a Senhora, maior é o poder que se concentra nesta Igreja Apostólica. Por isso, Santa Vó Rosa, nós te pedimos e por tudo isso te agradecemos. Receba, irmãos, a graça de Deus nosso Pai, as virtudes poderosas do Santíssimo Espírito, receba as bênçãos gloriosas e consoladoras da Santa Vó Rosa, receba as bênçãos salvadoras de Cristo, as bênçãos da nossa Mãe Virgem Maria e do profeta Santo Irmão Aldo. Irmão Aldo, leva os seus filhos em paz até os lares e livra-os de todos os perigos e ciladas do caminho, que seja desfeita todas as hortes da maldade, todas as armadilhas do inimigo, e eles tenham uma boa noite de paz e de descanso, e estejam conosco, congregados e agregados, numa pura e genuína fé em nossa próxima reunião, para louvor e glorificação do Teu santo nome, porque já temos Te glorificado, Jesus, e haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço e até uma outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção.